alimentos farináceos, ultraprocessados, alimentos transgênicos e o açúcar refinado. Gente, já estamos acabando. Eu vou colocar uma música agora que eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês irem refletindo para casa. Tá bom? Peraí. Tem algumas coisinhas aqui. Isso, por acaso, é meu pé. Tem uma tatuagem ali para mostrar que é meu pé mesmo. Mas vocês vão ver o que aconteceu com o meu pé. Quem que falou da artrite, da artrose aí? Eu entrei num quadro inflamatório de uma espécie de artrite gravíssima, que a gente chama de doença de Charcot. Charcot foi um médico excepcional, 1870 mais ou menos, um médico francês. Por acaso, os meus bisavós eram médicos franceses. Por acaso, viu, gente? Mas o Dr. Charcot é um médico francês da época ali do... Ele foi professor de Freud, para vocês terem ideia, né? Salpêtrière é o nome do... ele era diretor clínico do asilo e do sanatório, ou seja, cuidava de pacientes psiquiátricos, né? E pacientes neurológicos, no Hospital de Salpêtrière, que foi simplesmente, na época da Revolução Francesa, o maior hospital do mundo. Está lá. O Dr. Carlos, inclusive, o Dr. Carlos Barbieri, ele já estudou lá, já foi lá visitar, já foi lá operar, enfim. Mas o que acontece? Vocês vão ver o que é Charcot, gente. E eu não sabia de nada disso. Eu estava num dos meus momentos lá, tipo, vai, não vai, de extrema inflamação. Meus pés começaram a inchar, em 3 semanas, pata de elefante. Eu falei, que é isso? Aí eu procurava os médicos não sabiam. Ah, não sei. Até que chegou, eu procurei uma reumatologista, né? Porque vai artrite. Aí eu não tinha diagnóstico de reumatoide, eu não tinha anticorpo para reumatoide. Como não tinha anticorpo, não merecia o tratamento, não encaixava no protocolo médico. Eu falei, doutora, mas e aí? Vamos entrar então com um imunossupressor, que é um tipo de medicamento para combater a inflamação gravíssima. Sinto muito, Ana Lúcia, não podemos entrar, você não tem anticorpo. Eu falei, mas vão amputar os meus pés. Vamos entrar empiricamente então, por favor, doutora? Ou me encaminha para um médico que possa me ajudar nisso? Sinto muito, Ana Lúcia, se você for fazer isso, vai fazer sozinha. E acabou que eu fiz sozinha. E isso daqui já era pós-inflamação, mas olha o que aconteceu antes. Ó, deforma o pé, vira um pé de, né? Olha lá. As feridas chegavam na musculatura, porque é um grau de inflamação, vai comendo, e aquilo não fechava. E não tinha curativo que fizesse que ajudava, não tinha nada. Enfim, doença de Charcot, a gente vê em trabalhos de ortopedia, porque cai na mão do ortopedista para amputação. Raramente você vai ver uma doença de Charcot fase 1, que é aquela parte inflamatória, sabe? Desse tamanho assim. Porque tem a fase inflamatória e rapidamente deforma o tornozelo. E aí, como deformou e destruiu a cartilagem e o osso, o ortopedista amputa. E eu, doutora, por favor, me ajuda. Eu não quero os meus 2 tornozelos amputados. Eu estou com 35 anos. Você não tem o diagnóstico. Olha lá. Onde encostava o sapato ou o tênis, abriu ferida até o músculo. Fase inflamatória de doença de Charcot. Olha lá. Olha lá, meu pé. E olha que meu pé é sequinho, ó. Olha lá, 2 meses lá em Belo Horizonte, antes de vir para cá, né? Esperando os exames da reumatologia. Isso vai estar no livro, gente, é um capítulo do livro, A Cura Integrativa. Esperando a reumatologia entrar, por favor, com o imunossupressor, meus tornozelos, pelo amor de Deus, me ajudem. Só que o exame chegou e não tinha anticorpo. De novo, vou repetir. Sinto muito, Ana Lúcia, você não tem anticorpo, então não tem como eu seguir o protocolo para te dar imunossupressor. Eu falei, mas eu vou ficar sem os tornozelos, como é que a gente vai fazer? Me ensina, porque eu não sei trabalhar com imunossupressor. Eu não sei, isso é coisa de um especialista, então me ajuda.
Se você for fazer, faça por si só. O que eu saí de lá? Liguei para um amigo meu que tem problema grave de artrose também, colocou prótese, porque perdeu, por causa da artrite inflamatória, perdeu o quadril. Anda assim, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que você usa? E me ajuda, porque eu preciso aprender. É muito rápido o trem que está acontecendo, eu tenho que cuidar do meu pé. Aí ele falou, Ana, eu uso isso aqui, mas eu já usei isso e aquilo. Eu falei, eu vou para o mais barato, porque o dinheiro acabou. Ele usava uma injeção que é R$8.000 a injeção, é dado pelo SUS, pela indústria farmacêutica, né? Entendeu? Então, aí eu falei, bem, eu estou sem dinheiro, não tem um mais baratinho não? Aí eu achei um de R$60 e comecei a usar. 4 ou 5 dias depois, para quem estava 2 meses com o pé para cima sem conseguir pisar no chão, 4 ou 5 meses depois, aquelas primeiras fotos, eu já conseguia, murchou. E eu falei, cara, acertamos na veia o processo inflamatório. Isso vai ser publicado, tá, gente? Né? Meu ex-orientador de iniciação científica da Federal lá de Belo Horizonte vai estar me ajudando a escrever o artigo para ser publicado isso, para não ter mais amputação em diabéticos e não diabéticos. Chega de amputação, o tratamento é entrar com o imunossupressor na hora certa. Não é parar no ortopedista para amputação. Mesmo sem diagnóstico, né? Eu comecei com o imunossupressor e por minha conta, hein? Porque todo mundo se afastou. Colega nenhum queria assumir o meu caso. Eu falei, mas quem vai assumir meus pés amputados, doutor? Então, vocês estão achando que coisa ruim só acontece com vocês? Não, acontece com os médicos também. Olha lá. Espera aí, isso aí não sou eu não. Isso aqui eu tirei da literatura. Olha o que acontece com o Charcot. E era isso que eu não queria, né? Mas ninguém ouviu na época. Aqui, ó, eu usando imunossupressor, lá no hotel onde eu estava morando. Eu falei, não é possível um negócio desse, tem que, né? 5 dias usando imunossupressor. Você viu como que estava antes, desse tamanho? Aí, ó, tá vermelhinho aqui, ó, é porque ficou muito tempo inflamado. Mas isso aqui estava uma bola, né? E depois eu fui recuperando, nunca mais. Eu usei durante 1 ano e meio o imunossupressor e agora, graças a Deus, nunca mais voltou. Só que eu mudei meu prato. Eu suplemento com vitaminas, com minerais, eu faço reposição hormonal, passo longe de milho, trigo, soja, leite, queijo. E eu nunca bebi, né? Então, quando eu bebo, sei lá, um licor de figo, que eu adoro, entendeu? Aí, olha, esticando o pé. Isso aqui, gente, você não tem noção que é esticar um pé, entendeu? Isso aqui, mudando. Isso aqui são o intestino por dentro. Por exemplo, o que o glúten faz, né? E esses alimentos transgênicos, e o leite também, ele inflama tanto que destrói a área de absorção, destrói mesmo. Isso aqui é um microscópio mesmo, entendeu? Você vai olhar ali, olha. Né? Então, isso aqui é tudo destruído, essa superfície de absorção. É a inflamação. Isso aqui que é a tal da inflamação silenciosa. Morte das células do intestino. Perfura. O glúten, ele perfura da boca ao ânus. Ele perfura a mucosa intestinal. As nossas células de defesa entram defendendo os anticorpos, né? Aí ativa o processo inflamatório, ativa a formação de anticorpos, e aí virou. Cai essa inflamação toda no sangue, vai no cérebro, vai para a demência, vai para a depressão, vai para o que você quiser, vai para a artrite, vai para o Charcot, vai para a hipertensão, vai para a obesidade. Entendeu, gente? O negócio essa inflamação é terrível. Aí, olha o tripé aqui. Médico integrado, cuidando do prato, e orientando a atividade física. E de vez em quando a gente usa o estetoscópio para prescrever alimentos do bem, suplementos, alimentos tradicionais bons, de vez em quando, né? Tudo com muita razão.
Ninguém está falando assim, para não chamar a gente de médico hippie, né? Os médicos hippie, nós, querendo cuidar de doenças graves com matinho, né? Aí eu quando morava aqui em Apucarana, eu nasci aqui em Apucarana, né? Fiquei 30 anos lá. Mas isso aqui é para mostrar que eu tinha cabelo. Agora eu estou recuperando o cabelo, não cai mais o cabelo. Né? Tem uma dica boa da medicina indiana, que é passar óleo de gergelim no couro cabeludo. Óleo de gergelim extra virgem. É excelente para queda masculina e feminina. Eu já estou há 6 meses usando, o cabelo não cai mais. Isso é integrar a medicina. Medicina indiana, medicina japonesa, chinesa, medicina africana, medicina indígena, medicina árabe, medicina ocidental. Que seja, gente, é conhecimento do bom, vamos integrar e vamos usar. Eu já gastei com creme, com procedimentos caríssimos, não adiantava nada. Primeiro, que ninguém olhava o intestino. E segundo, que não funcionava de jeito nenhum, né? Cheguei naquela inflamação que fiquei o quê? Sem cabelo. Aí agora, né? Me espere daqui a 1 ano. Vai lá. Ó, isso aqui é o seguinte, óleo de algodão. Vocês já conheceram óleo de algodão? Quem conhece óleo de algodão aqui? Aê, óleo de algodão. Porque eu compro, ele está assistindo via internet, eu compro de uma lanchonete aqui, eles fritam tudo. Eu fui perguntar para que óleos que eles usavam, porque já que o salgado era sem glúten, né? Tudo de mandioca, sabe? Eu falei, nossa, mas uma delícia e tal, mas deve estragar no óleo transgênico, né? Óleo de soja, milho e tal. Ele falou, não, eu uso óleo de algodão, e é um óleo que não é transgênico, ele não é modificado. E ele pode ser reaproveitado. Eu falei, Jesus, toma conta, que coisa boa. Coloquei isso aqui para a gente lembrar que a palestra toda a gente está falando da nossa genética. Lembra que eu falei? Epigenética? Aciona o genoma ou não? A inflamação grita na cabeça dos genes e a gente pode silenciar com atitudes boas. Ou a gente pode acordar esses genes de doença com atitudes ruins, inflamatórias. Peraí. Óleo de coco é legal, azeite de oliva é legal, né? Manteiga é legal, banha é legal. E o de algodão, porque o de algodão eu coloquei aqui e falei, gente, isso é muito legal. A manteiga é a única parte boa do leite. Por quê? O organismo ele ataca, inflama e tenta defender a proteína, a parte branca do leite, que é a caseína, viu gente? Nem a lactose. A lactose é ruim porque dá um desconforto, dá gases, dá diarreia, ou prende o intestino, mas né, é o açúcar, né, que é a lactose. E serve para vender leite com lactose. Mas o problema é a parte branca, que é a caseína. Então o corpo ataca achando que é um bicho, né, através da caseína. Agora a gordura não. A gordura você pode usar. Pode bater o café, né, com a manteiga e colocar canela, vira um café turbo. Coloca óleo de coco também e canela, vira um cappuccino, uma delícia. Trata depressão, previne Alzheimer. Leite, não, mas quando você bate o café feito na hora com a manteiga, vira um café com leite, maravilhoso. Fica, né? Gente, depois no Insta e tal, a gente vai ter coisas legais para passar para vocês, entendeu? Receitas, por exemplo. Receitas integrativas. Aqui, essa é a missão de um colega integrativo, de um dos professores meus, que eu achei assim, eu tirei, né, da missão dele, mas é isso aqui o resumo da história, né? Nossa missão é cuidar do paciente. Opa, estou fazendo isso aqui. Do paciente através de uma visão holística, global, buscando a saúde plena, em seu equilíbrio orgânico, mental, e ele acrescentou, e espiritual. Então, eu falo assim, físico, mente, emoção, né? Espírito. Então, esses 4 corpos, mais o ambiental, que o outro colega citou.
Agora, gente, é o seguinte. Vou colocar uma música para a gente encerrar. Quer ver? Vou colocar uma música, é o seguinte. Você sabe que da década de 50, 60 para cá, piorou demais a inflamação pelo que a gente conversou. Modificou o núcleo de alimento, milho, trigo e soja, dançou o povo, né? E juntou esse tanto de medicamento que desde 1910, mais ou menos, quando veio essa nova farmácia, que não era o boticário, nem a botica antiga, essa farmácia mesmo, né, de milhões e milhões e milhões e bilhões de lucro, né, entendeu? Essa farmácia que tem medicamentos bons, mas tem muitos que mantêm doenças crônicas e provocam doenças crônicas. Não preciso falar mais nada, né? Então, mas antes, vocês lembram do Beethoven? Quem gosta de Beethoven? Quem já ouviu Beethoven? Não é isso? Tudo de bom, né? E quem sabe que o Beethoven ficou surdo? Ele ficou surdo. Aí, olha, as pessoas sabem. Você imagina o que é para um músico da excelência do Beethoven surdo, gente? E sabe o que ele teve? Ele teve uma condição inflamatória. Se você, aqui deve parecer um pedacinho dele, mas ele era meio gordinho, sabe? Então ele estava inflamadinho. Ele devia gostar muito dos doces da época. Ele devia comer muito trigo na época, mesmo não sendo transgênico. Então ele, né, o sobrepeso e a obesidade, o que acontece? Inflama e acorda os seus genes. No caso do Beethoven, acordou uma condição inflamatória chamada otoesclerose. Ele foi ficando surdo. Porque a inflamação leva à resistência à insulina. A resistência à insulina piora a condição inflamatória. E onde você tem fragilidade para adoecer, você vai adoecer. E ele acabou fazendo o quê? Otoesclerose. Uma outra pessoa que sofreu também com um problema crônico de inflamação foi o Van Gogh. Van Gogh cortou a própria orelha, mas ele inflamou por causa do etanol, da bebida. Né? Ele ia pela bebida, não era pela comilança. Vocês podem ver que as fotos do Van Gogh não é de gordinho. Ele era mais magrinho, mas ele estava com problema com álcool. Então ele afundou no álcool. O que o álcool faz? Inflama. Então você já sabe, os 5 mais o álcool e mais o açúcar. Então são 7, né? Oi? O etanol inflama. Se você exagerar, inflama. Mas só que a cerveja a gente fala porque além de inflamar pelo álcool, inflama pelo glúten transgênico, que é a cevada. A cevada tem glúten transgênico. Não tem muito para onde fugir, mas tem para onde a gente aprender. Entendeu? Mas aí o que acontece? Van Gogh também decepou a própria orelha. Porque ele começou a ter problemas inflamatórios, consequentes do próprio etanol. E o que acontece quando você fica inflamado e com resistência à insulina? Você pode ter zumbido no ouvido. E o problema do Van Gogh foi esse. Ele começou com zumbido terrível. Para quem já teve ou conhece alguém que teve zumbido, sabe. Zumbido, ele não aguentou. Uma vez ele bêbado, ou sei lá, alterado, foi e decepou a própria orelha. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido, que vai ser a nossa finalização. Beethoven escreveu uma carta que que era um testamento na realidade. E ele não mostrou para ninguém esse testamento, essa carta. Quando ele morreu, alguém achou nos achados ali, alguém achou no piano, ali nas coisas dele, nos pertences dele, e essa carta ela é muito conhecida hoje. E relata o sofrimento de uma pessoa com uma doença crônica, degenerativa. Na prática, né, vocês vão ver o sofrimento que não vem de hoje. Ou seja, a gente sempre adoeceu de doença crônica degenerativa. Ultimamente, o que aconteceu? Aumentou demais quando a gente mudou o alimento e começou muito medicamento, né? Então a gente vai ver, a gente vai se despedir com Beethoven, relatando a própria dificuldade dele, a própria dor.
de um mestre como ele era, ter perdido a audição, e na época, ele vai falar, os médicos não sabiam como ajudar também. Não mudou muita coisa até hoje, mas o que acontece? A gente pelo menos está no caminho de ajudar mais, né? Gente, muito obrigada, muito grata, viu? A presença de vocês, a presença de quem nos acompanhou até agora também pelo Instagram, pelo Facebook, sabe? Eu estou muito, muito, muito emocionada, né? Só não vou começar a chorar aqui para não sujar a maquiagem, entendeu? Mas no mais, né? Eu espero que, assim, nas próximas vezes, o que aconteceu? A gente vai ter uma divulgação maior e mais, como diz, vamos antecipar a divulgação também. Nós vamos ter um momento também para profissionais de saúde, sabe? Para convidar especificamente os médicos, os enfermeiros, veterinários, biomédicos, farmacêuticos, entende? Mas com muito cuidado, né? Uns 5 dias atrás, o colega que trabalha comigo, ele perguntou: Ana, você está avisando como da palestra? Eu falei: não, estou avisando seus pacientes, meus amigos, não sei o quê. Ele falou: Ana, aqui como é que é? Na cidade tem rádio e tem canal de televisão. Eu falei: não é que é mesmo? Só que daí não dá muito tempo de fazer nada não, né? Mas o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar, isso vai ficar gravado no Instagram, né? E aí eu abri o caminho da picada da mata. Então, a próxima palestra eu já sei o que tem que fazer. Inclusive que tem que divulgar para mais pessoas saberem. Porque um tanto de gente vai falar: poxa, mas como que não me avisou? É porque eu peguei essa primeiro evento meio que sozinha mesmo. Tipo, vamos lá, vamos fazer. Tive a ajuda do pessoal aqui da Secretaria de Cultura. Mas, gente, eu estou com fila lá no consultório para 6 meses de primeira consulta. Eu preciso de mais que os médicos se integrem. Não dá mais conta, nem se eu trabalhar 250 horas por dia, eu dou conta de atender tanta gente. Olha o que aconteceu. Oi? Porque eu consegui chegar lá. Olha, era para 1 semana atrás eu ia estar visitando as rádios, né? Era para ter feito isso, mas quem disse que eu consegui? Não consegui. Mas não tem problema, não. Agora eu sei onde que pegou dessa vez, né? Da próxima vez a gente faz, todo mundo puxou a minha orelha. Mas como, Ana? E eu preocupada em atender os pacientes graves, né? Eu fechei a agenda nas últimas 2 semanas, estou atendendo só paciente grave, com Alzheimer, com autismo, com câncer, com derrame, com um infarto, com isso, com aquilo. Gente trancada no quarto com depressão há muito tempo, gente que sobreviveu à tentativa de autoextermínio. E eu preciso de médicos, por favor, médicos. Eu preciso de pediatra integrativo, eu preciso de cardiologista, de oncologista, de hematologista, eu preciso de endocrinologista, eu preciso de todos os gistas, não eu, todos nós precisamos. Enquanto esses médicos não souberem, como eu não sabia também, a gente vai continuar adoecendo e ajudando aí a óbito muita gente. E com orgulho de achar que está ajudando. Pior é isso. Gente, né? Muito obrigada, Deus abençoe vocês, o dia de vocês, a semana, né? E a gente vai se falando, vai se vendo e vamos nos comunicando. Fique então com Beethoven. Pode colocar, o testamento que ele fez. Ele escreveu para os irmãos uma carta. Ele era o arrimo de família, ele que cuidou dos 2 irmãos. Escreveu uma carta, só que essa carta nunca foi entregue. E quando ele faleceu, recolhendo os pertences deles no piano, viram essa carta que hoje nós conhecemos como um testamento. É uma carta que ele escreve para os irmãos dele, mas que é um recado para a humanidade inteira. Por isso que Beethoven não existiu, mas existe. Então faço a sonata ao luar, a sonata Opus 27, número 2, que é uma das mais célebres dele. Vamos lá, tá bom? Homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo.
Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Iludido constantemente na esperança de uma melhora, fui forçado a enfrentar a realidade da rebeldia desse mal, cuja cura, se não for de todo impossível, durará talvez anos. Nascido com temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes, quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido, ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros? De um sentido que em tempos atrás foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam. Não me era, contudo, possível dizer aos homens: falai mais alto, gritai, pois estou surdo. Perdoai-me se me vedes afastar-me de vós. Minha desgraça é duplamente penosa, pois além do mais faz com que eu seja mal julgado. Para mim já não há encanto na reunião dos homens, nem nas palestras elevadas, nem nos desabafos íntimos. Só a mais estrita necessidade me arrasta à sociedade. Devo viver como exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia, pelo receio que descubram meu triste estado. E assim vivi este meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que com minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado. Paciência é só o que aspiro até que as parcas inclementes cortem o fio de minha triste vida. Melhorarei talvez e talvez não. Mas terei coragem. Na minha idade, já obrigado a filosofar, não é fácil. E mais penoso ainda se torna para o artista. Meu Deus, sobre mim deita o teu olhar. Ó homens, se vos cair isto um dia debaixo dos olhos, vereis que me julgaste mal. O infeliz consola-se quando encontra uma desgraça igual à sua. Tudo fiz para merecer um lugar entre os artistas e entre os homens de bem. Peço-vos, meus irmãos, assim que eu fechar os olhos, fazer-lhe em meu nome o pedido de descrever a minha moléstia e juntai a isto que aqui escrevo, para que o mundo, depois de minha morte, se reconcilie comigo. Declaro-vos ambos herdeiros de minha pequena fortuna. Reparte-a honestamente e ajudai-vos um ao outro. A ti, Carl, agradeço as provas que me deste ultimamente. Meu desejo é que seja a tua vida menos dura que a minha. Recomendai a vossos filhos a virtude. Só ela poderá dar a felicidade, não o dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou de minha miséria. Só ela e a minha arte devo não ter terminado em suicídio os meus pobres dias. Adeus e conservai-me vossa amizade. Minha gratidão a todos os meus amigos. Sentir-me-ei feliz debaixo da terra, se ainda vos puder valer. Recebo com felicidade a morte. Se ela vier antes que realize tudo o que me concede minha capacidade artística, virá cedo demais e eu a desejaria mais tarde. Entretanto, sentir-me-ei contente, pois ela me libertará de um tormento sem fim. Venha quando quiser, e eu corajosamente a enfrentarei. Adeus, e não vos esqueçais inteiramente de mim na eternidade. Sede felizes.